Olá, vamos então para mais uma conferência das nossas aulas e hoje o tema é a ansiedade. Nos primeiros tempos da psicanálise, Freud considerou a ansiedade o resultado de um processo puramente biológico. Acreditava ele que a ansiedade ocorria na neurose por causa de alguma interferência na descarga de tensão sexual, levando a um acúmulo de libido não descarregada que era diretamente transformada em ansiedade. Talvez seja mais correto dizer que esses processos não são de natureza psíquica, são processos físicos com consequências psíquicas. Freud afirmou que certas ocorrências específicas do desenvolvimento são suscetíveis de precipitar situações traumáticas, por exemplo, o nascimento, ansiedade de separação, ansiedade de castração, perda de amor de objetos, perda de amor do superego. Essas situações provocam ansiedade automática, cuja essência é uma experiência de impotência por parte do ego em face de um acúmulo de excitação, seja externa ou interna. A ansiedade automática é a reação do indivíduo sempre que se encontra numa situação traumática, isto é, submetido a um afluxo de excitações de origem externa ou interna que é incapaz de dominar. A angústia automática opõe-se para Freud ao sinal a angústia como sinal. Angústia real é um termo utilizado por Freud no quadro de sua segunda teoria da angústia. Angústia perante um perigo exterior que constitui para o indivíduo uma ameaça real. É a manifestação do instinto de conservação. Qualquer que seja o caso, não há dúvida de que o problema da ansiedade é um ponto central para a qual convergem as mais diversas e importantes questões, um enigma cuja solução deverá trazer muita luz para toda a nossa existência mental. A geração de ansiedade nunca é uma coisa apropriada. A ansiedade é um afeto desprazeroso. Por conseguinte, o estado de preparação para a ansiedade parece ser o elemento adequado daquilo que denominamos, e a geração de ansiedade é o elemento inadequado. Acreditamos que no caso do afeto da ansiedade, sabemos qual é a vivência original que ele repete. Acreditamos ser no ato do nascimento que ocorre a combinação de sensações de desprazer, impulsos e descarga e sensações corporais, a qual se tornou o protótipo dos efeitos de um perigo mortal, e que desde então tem sido repetida por nós como estado de ansiedade. Do mesmo modo, reconhecemos como significativo que esse primeiro estado de ansiedade surgiu quando da separação da mãe. Ansiedade neurótica. A esse estado denominamos de ansiedade expectante. Vêm os eventos casuais como presságio do mal. São as pessoas super ansiosas e pessimistas. Elas já têm uma expectativa por algo de ruim que ela tem certeza que vai ocorrer. Neurose de angústia ou neuroses atuais. É uma neurose atual não do tipo de conflito infantil. Ela tem um acúmulo de excitação sexual que se transforma em sintoma sem mediação psíquica.
Agora vamos falar de ansiedade neurótica. O ego trata o perigo interno como se fosse externo. A questão, por exemplo, das fobias. Conforme sabemos, a geração de ansiedade é a reação do ego ao perigo e o sinal para empreender a fuga. A ansiedade significa uma fuga do ego para longe de sua libido. Segundo se supõe, deriva-se em última análise dessa mesma libido. Uma criança tem medo de um rosto estranho porque está habituada à vista de uma figura familiar e amada, basicamente sua mãe. É seu desapontamento e anelo à mãe que se transforma em ansiedade e ocorre uma repetição do fator determinante do primeiro estado de ansiedade durante o ato do nascimento, quer dizer, a separação da mãe. Conforme sabemos, o que mais facilita o desenvolvimento de uma neurose é uma incapacidade de tolerar um represamento da libido. Depois, nessa conferência, ele vai falar também sobre a histeria de angústia, que é uma designação introduzida por Freud para isolar uma neurose cujo sintoma central é a fobia. Ansiedade e angústia. Esses dois termos estão juntos pelo fato de que, em geral, aparecem indistintamente na literatura psicanalítica como se fossem sinônimos. Freud descreveu inicialmente a angústia sinal contra eventuais perigos. O sujeito cria um sinal de alarme que faz com que situações banais pareçam altamente ameaçadoras e de forma muito desproporcional ao risco real. Um exemplo de uma situação desse tipo seria o de um pequeno acidente sofrido por uma criança ir a significar dentro dela uma quase morte. Em consequência, todas as vezes que já adulto sofrer uma situação análoga e o alarme soar, o sujeito a vivenciará como uma terrível angústia de morte iminente. Assim, a pessoa torna-se ao mesmo tempo alarmada e alarmista. Além da angústia automática e a de sinal, Freud também referiu a angústia realística para estabelecer uma diferença entre um sinal antecipatório exagerado e uma angústia natural e proporcional diante de um perigo real. Bem, eu espero que essas definições, como sempre eu digo para vocês, possam auxiliar na leitura. Esse vídeo não dispensa a leitura que vocês vão fazer da conferência para nós podermos conversar na sexta-feira. Tá bem? Obrigada.